Pega aí pro Gabriel. Temos sim uma máquina de cartão aí, quem quiser abençoar, tá? Hoje tem facilidade para você abençoar a obra de Deus. Amém? Queridos, hoje eu quero falar de algo pertinente, algo que nós devemos falar, pelo menos. Se tem algumas coisas que são bases da igreja, que devem ser faladas pelo menos uma vez por mês, no meu ponto de vista, é falar sobre o céu, falar sobre o inferno, falar sobre o pecado, falar sobre a criação, falar sobre o perdão, falar sobre salvação. São coisas que a igreja ela tem que estar ouvindo, porque isso lava, isso te limpa, isso te traz consciência do que é uma vida cristã. Se você vai num local e ouve coisas do tipo que você só tem que ganhar, que Deus te fez para ser um campeão, que Deus é só fazer cócegas no seu interior, que daí se levanta um gigante, que você vai conseguir vencer tudo. Queridos, isso daí não é uma verdade. Antes, pelo contrário, se a gente pegar a base da Bíblia, nós vamos se assustar com a vida dos cristãos. Cristãos sofrendo. Pode trazer aqui, eu ainda vou receber aqui, aperta a sua mão. Tivemos um culto lindo na casa dessa irmã linda aqui, ó. Deus te abençoe, irmã, rica e abundantemente. Gostou do culto? Foi bênção lá? Foi bênção? Glória a Deus, tivemos um culto maravilhoso na casa da nossa irmã. Carlos, pode por favor aí. Tá? Então, não lembro o que eu estava falando, mas são coisas que nós devemos falar sobre a igreja. Porque a igreja, quando a gente olha para a vida dos cristãos da Bíblia, eu fico pensando na vida de pessoas que pregam um evangelho triunfalista, que tudo vai dar certo, tudo vai funcionar bem. Aí quando eu olho para a vida de Paulo, o cara foi decapitado. Aí quando eu olho para a vida de André, ele foi puxado por uma carruagem pela cidade. Aí quando eu vou ouvir sobre a morte de Bartolomeu e de outros discípulos, alguns foram pendurados como luzeiros em postes na cidade, outros foram colocados de barris de betume quente, pegando fogo. Pensa nisso. Como é que é ser cristão assim? Outros foram jogados em arenas para que leões pudessem comer. Como é que você acredita no evangelho? Aí eu fico pensando, que evangelho esses caras pregavam? Será que é o mesmo que a gente ouve hoje? Será que é o mesmo? Porque eu quero entender assim, né? O nível de crueldade de você ver alguém morrendo desse jeito e falar assim, será que Deus estava com ele? Será que ele não merecia ser crucificado na cruz de cabeça para baixo, como Pedro, que não se sentiu digno de ser crucificado como Cristo, e falou, não, que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. Vocês veem o nível dos cristãos. Hoje, provavelmente tem pessoas que, nós, né, vamos falar nós, eu vou me incluir também, pessoas que trocam a Jesus de repente por uma chuva que cai, pelo sol que está quente, pela falta do ar-condicionado, pelo vento que sopra no cabelo, pelo irmão que não então não vou à igreja. As pessoas elas acham que o evangelho ela é o centro do universo. E deixa eu falar uma coisa, apesar de você fazer parte da criação de Deus, você não é o centro de tudo. O centro de tudo é Cristo. O centro de tudo é Deus. Então falamos sobre isso. Mas eu quero nessa noite compartilhar um desses pontos que eu toquei. E eu já preguei algumas vezes nesse texto. E para mim é fazer uma maratona. É fazer aquilo que o apóstolo Paulo falou. Eu prossigo para o alvo, eu vou correndo para o alvo. E cada dia que nós pregamos essas mensagens, ela é como Vênus. Vênus vai te lavando por dentro, te botando branquinho. Então, é como Omo, vai te lavando por dentro e vai te deixando limpo. Porque a palavra de Deus, ela limpa a nossa vida, ela purifica a nossa vida. Eu gostaria nessa noite meditar com você no capítulo 2, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 18.
Mateus fica depois de 400 anos de silêncio. Vai encontrar. Depois daquela página em branco, ali tem 400 anos de silêncio. Então, você lembre-se disso. Aí vem novamente um profeta chamado João Batista falar acerca de Jesus, né? 400 anos de silêncio. Mateus capítulo 18, a partir do verso de número 21, vai dizer assim, a palavra de Deus: então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus. Ele perguntou a quem? Jesus. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não diga você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos e tudo que o possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, pedia: tenha paciência comigo, meu senhor, e eu pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros, olha só, vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que também não devia ter compaixão do seu conservo? E assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos seus carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um dos seus irmãos. Ouve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Senhor, nessa noite eu quero te pedir, ser servido de minha vida. Fala com a tua igreja, com os teus filhos. Nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos ser tocados por ti. Aqui está diante de nós, Senhor, o caminho para a vida. O caminho para sermos abençoados. O caminho para vermos a tua mão diariamente sobre nós. O caminho que nos dá acesso ao Pai. Sim, o caminho que nos dá acesso ao Pai. Obrigado, Senhor. Nos deu acesso essa noite. Que o Senhor possa encontrar corações aqui e transformá-los em corações convertidos a Ti. E Deus, que eles possam hoje deixar para trás os verdugos, os carrascos e ir em direção àquele que tem todo o poder para perdoar pecados. Deus, sou grato a Ti, eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Queridos, tenho hoje um título da mensagem: o perdão.
O melhor caminho para a vida. Vou repetir. Perdão. O melhor caminho para a vida. A parábola do credor incompassivo, registrada em Mateus, a partir do verso 23 a 35, vai ilustrar o ensino de Jesus sobre o perdão. Vocês vão ver que nós devemos perdoar os nossos irmãos à mesma medida em que fomos perdoados. Você crê que você foi perdoado também? Amém. Porque fomos perdoados de uma dívida impagável. Eu não consigo entender se você, de repente você não entende. Como é que rege a tua vida? Por que você está aqui? Você não está aqui porque alguém pregou o evangelho para você. Você não está aqui porque a tua família precisa de um local chamado igreja para ela comungar. Você não está aqui porque hoje é domingo e você tem que estar num local como esse chamado igreja. Afinal de contas, você é chamado de protestante. Você está aqui porque um alto preço foi pago. A razão da igreja existir, ela não se dá em virtude daquilo que nós fazemos para Deus, mas mediante aquilo que Cristo já fez por nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei de onde você vem. De repente você vai dizer para mim assim: pastor, olha, eu nunca fui um cara trapaceiro, eu nunca fui um cara usurpador, eu nunca fui uma mulher que me envolvi com outros homens, eu nunca fui um jovem que me envolvi em coisas erradas, eu nunca fui uma pessoa mentirosa, eu nunca me envolvi com nada. Mas deixa eu falar uma coisa, querido, a Bíblia vai falar no livro de Romanos, que todos pecaram, inclusive o seu pastor. Todos nós pecamos e destituídos fomos da graça de Deus. Então eu quero falar para você uma coisa, já começa a pegar isso na sua vida. Você é tão pecador quanto um bandido. Você é tão pecador quanto um malfeitor. E lá na trilha, algumas pessoas falavam sobre isso, né? Que conseguia perdoar um cracudo, mas não conseguem perdoar um estrupador. As pessoas não conseguem. Mas deixa eu te falar, quando você mente, o seu pecado é tão grande quanto de alguém que estrupou. Quando você fala uma mentirinha, ele é tão grande. Aí sabe o que eu vou dizer para você? É que isso é uma dívida. A Bíblia vai dizer que é um tratado de dívida que era contra nós. Foi riscado na cruz de Cristo. Amém. Ele apagou a dívida que eu e você tínhamos. Pastor, então eu sou tão pecador assim? Eu digo que você é um pecador, mas deixa eu falar uma coisa para você. Mas Cristo te alcançou para fazer de você uma pessoa santa, para fazer de você uma pessoa transformada. Então deixa eu falar para você, você já passou desse estágio de viver no pecado. Então abandone isso. Abandone isso, porque o tratado de dívida foi riscado, foi apagado na cruz do Calvário. Jesus, ele pagou um alto preço. Você e eu devíamos uma dívida impagável. Essa dívida impagável fez com que Cristo morresse por nós e se entregasse por nós, porque nós fomos perdoados de uma dívida enorme, uma dívida grande. E assim também eu e você devemos semelhantemente perdoar os nossos irmãos. E deixa eu falar aqui contra os nossos irmãos. Quando eu falo os nossos irmãos, eu não estou falando primeiro os da casa, os da fé. Mas tem pessoas aqui que não conseguem lidar com familiares, não conseguem lidar com parentes. Tem ódio de irmãos, tem ódio de parentes, tem ódio de um pai, tem ódio de uma mãe, tem ódio de... Tem. Não, pastor, não tem. Claro que tem. Tem pessoas que não conseguem se relacionar com pessoas da sua família, porque criou-se um imbróglio, criou-se uma barreira, criou-se um muro de divisão. E sabe o que você fala? Olha, eu com esse aí eu não quero nem falar. Olha, com esse eu não quero nem assunto. Deixa eu falar uma coisa, querido. Não importa o tamanho da dívida que ele tem contra você. Assim como você foi perdoado, você deve perdoar. Assim como você foi perdoado. Porque essa palavra é uma palavra urgente hoje aos nossos corações. O perdão. Porque o perdão, ele abre acesso a Deus. É verdade. O perdão. Vou te mostrar na Bíblia.
O perdão, ele te leva a um caminho de mudança. Queridos, não importa se alguém te magoou, não importa se alguém se voltou contra você, quando você, e a Bíblia ali, nós lemos, né, e eu gosto de ler a Bíblia e vir por dentro dos textos, né, mostrando para vocês algumas coisas, porque a gente lê o texto correndo, e a gente não enxerga algumas coisas no texto, mas quando você pega o texto e começa a olhar por dentro, você vai ver que quando ela fala de perdão, não é simplesmente você abrir a boca e falar assim, ó, não, eu perdoo. Não é assim, você vai ver isso no texto. Então é muito importante que você entenda isso, que você foi comprado por um alto preço, e a sua dívida impagável foi atingida por uma pessoa inocente, a saber, Cristo. E eu deixo eu falar para você, no verso 21, como está escrito ali, põe por favor aí, Gabriel, o verso 21, Pedro vai perguntar a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, e que eu lhe deva perdoar? Até as 7 vezes? E Jesus respondeu para ele, não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E é claro que Jesus aqui não está falando aqui de um cálculo matemático, ele não está dizendo aqui que você tem que fazer o cálculo. Peraí, já que ele falou 70 vezes 7, eu vou pegar a calculadora. Peraí, deixa eu ver aqui, quanto é que dá? 490, é isso mesmo? 70 vezes 7? Então vamos lá, aí você acha assim, eu tenho que fazer isso? Ele não está falando isso. Isso aqui é um emblema. Jesus está mostrando que você tem que perdoar infinitas vezes. Se for necessário, todas as vezes. Se for necessário, todas as vezes que você for provocado. Pastor, perca a paciência, tem hora que não dá. Bote a paciência de volta. Se você perdeu, vá atrás dela. Aleluia. Procure. Glória a Deus. Procura onde você está a paciência. Volta e bota ela dentro de você e perdoa essa pessoa. Porque tem pessoas que são difíceis, assim como você e eu. Nós achamos que todo mundo é difícil, mas a gente não olha para a gente. A intolerância, a impaciência, a falta de amor, falta de perdão. Isso demonstra como nós nos comportamos diante das pessoas. Então Jesus estava ali mostrando algo, um emblema para aqueles homens. E nós devemos perdoar as pessoas ilimitadamente. Não importa o tamanho da dívida da pessoa. E essa referida parábola vai mostrar para a gente algumas lições importantes que eu quero dividir contigo nessa noite. Algumas lições importantes que eu acredito que, se você está passando por isso, deixa eu te falar, querido, quando você não reconhece que você é um ser que precisa de todos os dias, sabe por que nós oramos todos os dias? Porque nós somos um ser caído, que precisa ser pastor, mas eu já aceitei a Jesus, eu já fui restaurado na cruz. Sim, querido, então pense em vocês, você não mente mais, você não comete pecado, e a Bíblia vai dizer que aquele que não comete pecado já se faz mentiroso. Então deixa eu falar para você, se você está completamente restaurado, sabe o que tem que fazer? Morrer, porque você está perfeito. E se você achar assim, não, pastor, eu me sinto uma pessoa que todos os dias eu preciso de Cristo, então deixa eu falar uma coisa para você, nós precisamos nos aproximar dele, todos os dias. É isso que nos leva a orar, é isso que nos leva a buscar a presença de Deus, é isso que nos leva a buscar a Deus. Sabe por quê? Quando nós nos colocamos diante de Deus, nós estamos pedindo perdão a Deus, e o perdão é a todos. E aquele chefe ruim, pastor, que eu não gosto dele, ele também. Aquela professora, pastor, que me botou de castigo, me mandando eu fazer todas as lições no quadro. Já aconteceu isso também contigo? Já, né? Não é, Michel? Confessou. Está perdoado. Confessou, está perdoado, né? Isso é o de menos. E o restante que você fez está perdoado também, né? Porque é 70 vezes 7. O que devemos fazer? Assim como nós recebemos o perdão, nós devemos o que, irmãos? Tem gente ainda aí, amém? Amém. Então o que você deve fazer? Assim que como você foi perdoado, nós devemos perdoar. E quando você não perdoa, querido, olha, é um problema. E eu quero nessa noite, então, separar alguns pontos que eu achei importante sobre essa palavra perdão na nossa vida. Entre o primeiro, nós temos uma dívida impagável diante de Deus.
A nossa dívida é impagável. Jesus aqui, ele ilustra essa realidade dizendo que o servo foi trazido para ajustar contas com o rei. Devia-lhe 10.000 talentos, e eu já falei aqui, 10.000 talentos, querido, um talento valia 15 quilos de ouro. Pense nisso. Jesus, ele vai dizer que essa pessoa devia ao rei 10.000 talentos. É claro que ele usa uma hipérbole aqui. Ele usa algo de tamanha grandeza, algo que é impagável. Ele usa um exagero de linguagem. Ele pega o exagero e coloca diante das pessoas e fala: olha, eu vou dizer aqui o seguinte, olha, para que essa pessoa pudesse pagar essa dívida, ela deveria de trabalhar 150 anos para ele pagar essa dívida. Ou seja, provavelmente ele não conseguiria pagar. E o valor de um denário, que era a dívida que esse conservo tinha com ele, que era de alguns denários ou 100 denários, um denário representava um dia de trabalho. Ou seja, um valor irrisório. Mas ele não perdoou. É assim muita gente. Ele quer perdão das suas dívidas, mas ele não consegue perdoar o próximo. Ele tem algo enorme na sua vida, mas ele não quer perdoar aqueles que têm algo pequeno contra você. Tem pessoas que elas têm a facilidade de não perdoar e guardar aquilo dentro do coração. E Jesus, ele usa ali essa moeda chamada talento, 35 quilos de ouro. Então, tratando-se disso, o valor era muito alto, 350 mil quilos de ouro para pagar uma dívida. Quem iria conseguir pagar isso? Quem aqui conseguiria pagar isso? Eu não sei quanto é que está o ouro hoje. Você deve saber aí. Quanto é que está o ouro hoje? Sabe não? Você que tem muito ouro, tem não? Se tiver um pouco, separa um pouco também para abençoar e para a gente fazer essa obra. Ninguém podia levar. Ninguém conseguiria levar tanto tempo para pagar essa dívida. O salário de um trabalhador era de um denário, um dia de trabalho. Como nos Estados Unidos, eles cobram o valor diário de trabalho. Mas nos Estados Unidos, com certeza, se pagava muito mais do que naquele período. E a dívida era tão pequena, mas aqueles servos não conseguiam perdoar essa pessoa. Queridos, para você alcançar perdão, você deve perdoar. Tira a mágoa do seu coração. Tira a tristeza. Glória a Deus. Tira aquelas coisas que você tem contra alguém. Afasta isso de você, sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa. Você de repente pode estar perdendo tempo aqui dentro. Você pode estar perdendo tempo aqui dentro. Porque você tem que se voltar lá e se retratar. É verdade. Sabe por quê? Todas as suas canções não passam desse teto. Verdade. Não passam desse teto. Ficam retidas. As orações, elas não alcançam os céus. A Bíblia vai dizer que aquele que não perdoa, as suas orações não alcançam os céus. Ah, pastor, o legal do perdão, o legal de falar em perdão, pastor, é que ninguém conhece o meu coração. E tem gente que gosta de bater no peito, né? Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu já perdoei, mas eu não quero ver nem pintado de ouro. Eu já perdoei, mas, por favor, quando eu vejo o vidro na minha frente, eu já saio para o lado. Ele disse: se você faz isso, está te faltando perdão. Está te faltando abrir mão disso. Está te faltando você abrir mão de tudo isso. Por que Jesus usou essa cifra exagerada? Para mostrar o tamanho da dívida com Deus que eu e você temos. Uma dívida impagável. Você não conseguirá pagar a dívida que você tem com Cristo. Aquele que se entregou na cruz por você. É verdade. Aquele que entregou o seu sangue. Pense nisso. A chibatada nas costas. Aquele cinturão com aquelas garras de tigre de leão batendo nas costas dele. Pense nisso. A lança que penetrou as suas costelas. Pense nisso.
o nega. Interessante que ele fala, você vai me negar, Pedro? E Pedro achou que não. Mas eu gosto do texto que diz, de Lucas, que quando os soldados, Pedro nega Jesus a terceira vez, Jesus está passando e diz o texto que ele olha por cima dos ombros. E quando ele olhou por cima dos ombros, os olhos de Cristo penetrou os olhos de Pedro. E Pedro, depois de ter negado, ele não suportou ficar ali. Sabe o que ele fez? Ele foi chorar amargamente. Sabe por quê? Ele viu o quanto aquele homem sofreu e padeceu sem culpa nenhuma. Assim é a nossa dívida que a gente tem com ele, é impagável. Você outrora perdido, outrora um pecador, outrora lançado aí aos verdugos, sendo chicoteado pelo chicote de Satanás, Cristo foi lá e te resgatou com a sua poderosa mão. E depois de te resgatar, você não consegue abrir teu coração e falar, eu devo abandonar isso, porque eu não quero perder a comunhão com Ele. Aí sabe o que acontece? Você se torna um devedor. Então, por favor, você tem uma dívida impagável. Diga isso para o seu irmão, meu irmão, você tem uma dívida impagável. Você crê nisso? Sabe por que você tem? Porque eu e você nunca conseguiríamos pagar o que Cristo fez por nós. Segundo ponto, somos perdoados só por uma coisa. A causa é a graça de Deus. Favor imerecido. O perdão é algo que não é merecido por mim e por você. Nós não merecíamos isso. Nós somos falhos. Nós somos servos devedores. Nós somos pessoas que exigimos demais, mas fazemos de menos. Nós somos pessoas que falamos demais, mas fazemos muito pouco. Nós falamos que vamos ser fiéis e negamos com a nossa condição de irresponsáveis à vontade de Deus. Mas sabe o que Deus faz? Ainda assim, Ele derrama a graça dele sobre nós e diz: vocês estão perdoados. Vocês estão perdoados do seu pecado. A misericórdia de Deus, ela dura para sempre. A misericórdia de Deus está derramada sobre mim e sobre você. Então lembre-se disso. Nós só somos perdoados porque a graça de Deus está sobre nós. Amém. Se a graça de Deus não estivesse conosco, nós não seríamos perdoados. É verdade. Então agradeça a Deus por isso, amém? Amém. Faça como esse servo que não reivindicou seus direitos, mas decidiu perdoar. Esse rei decidiu perdoar o seu servo. De igual modo, Deus pede para eu e você perdoarmos o próximo, perdoarmos aqueles que precisam ser perdoados. Glória a Deus. A base do perdão não é mérito humano. Pastor, se eu vim muito à igreja, Deus me perdoa daquele pecado que eu fiz em 1967, aquele pecado que eu fiz no verão passado, como dizia aquele filme, é filme, né? Aquele pecado que eu cometi no verão passado, se eu frequentar a igreja bonitinho, se eu estiver ali com aquela roupinha bonita, pastor, se eu tiver com a minha família toda bonitinha, Jesus perdoa os meus pecados. Querido, deixa eu falar a você, não é pelos seus méritos que o seu pecado é perdoado, é pelos nossos deméritos. Muitas das vezes nós não somos merecedores, nós nunca seremos merecedores, mas a graça de Deus nos alcança. É verdade, aleluia. A graça de Deus nos alcança e esse perdão está inerente a todos nós. Então deixa eu falar para você, pastor, então está tudo bem, pastor. Então eu posso continuar com o meu pecado aqui, pastor? Eu posso continuar com a minha mágoazinha aqui, pastor? Eu posso continuar tendo raiva daquela pessoa, daquela mulher que eu não gosto dela, daquele homem que eu não gosto dela, daquele meu vizinho, daquele meu patrão, daquele meu tio, daquela minha tia que me maltratou, que me burinou, que tocou em mim sem a minha permissão, pastor? Eu posso perdoar, pastor? Posso continuar com ele aqui? Deixa eu dizer para você, querido, abra a mão disso, entrega isso a Deus. Entrega essa para quê? Para que você sare. Outra coisa eu sempre digo: falta de perdão é como se você tomasse um copo de veneno esperando que o outro morresse. Tu
toma um copo de veneno e fala assim, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Na medida que você faz isso, sabe quem está morrendo? Você. Então é necessário abandonarmos aquilo que a cólera que está dentro de nós e abrirmos mãos disso, abrirmos mão de tudo isso e deixar que Cristo ilumine com sua luz sobre nós. A base dele é isso, é a graça. A graça de Cristo está sobre você. Amém? A graça de Cristo te faz, ainda que imerecedor. Hoje, o que eu devo fazer, pastor? Abra mão. Abra mão. Mas, pastor, eu estou coberto de razão. Pastor, eu não errei não. Quem errou foi essa pessoa. Abra mão da sua razão para você receber a sua salvação. Aleluia. Abra mão da sua razão para que Cristo venha te iluminar. Abra mão da sua razão para que Cristo te dê novos caminhos. Abra mão da sua razão para que aquele dia em que você entrará pelas portas e Ele dirá a você: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o repouso eterno que está preparado para vós antes da fundação dos mundos. Glória a Deus. Terceiro ponto. Somos perdoados para perdoar. Amém? 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 Somos perdoados para perdoar. E eu botei aqui bem claro aqui a oração do Pai Nosso. Você vai dizer o quê? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós. Se você não perdoa a dívida dos outros, não tem como Deus perdoar as suas dívidas, ainda que ela seja por graça. Porque você está se ancorando e travando a sua vida de romper, de seguir. Olha, querido, a graça é dada a todos. A graça é de graça. Mas pense nisso. Nós só recebemos a graça quando deixamos as coisas velhas, as coisas que para trás ficam, as coisas que nos impedem, as coisas que nos ancoram. E nós seguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, olhando firmemente para Ele, dizendo para Ele: Senhor, eu abandono as minhas vontades para servir a Ti. Então nós devemos perdoar. Os perdoados, eles devem sempre perdoar. Os que recebem a graça devem ser canais de misericórdia. Os que recebem perdão não podem sonegar perdão. Não podem. Porque você recebeu perdão, amém? 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 Nunca teremos justificativas para não perdoar. Nunca, nunca. Pois nós devemos perdoar assim como Cristo, Deus, nos perdoou em Cristo Jesus. Ele nos perdoou. Em quarto lugar, negar perdão é ser entregue às doenças. Tem pessoas morrendo dentro da igreja, na sua casa, porque não consegue liberar perdão. É verdade. Tem pessoas morrendo espiritualmente, fisicamente, enfermidade na sua vida, muitas vezes está ocasionada a falta de perdão. Sabia? Não que todas as doenças, mas algumas doenças aparecem na nossa vida. Tem pessoas, já viu pessoas que não conseguem dormir? Falta de perdão. Não todas. Outras são dívidas. Mas a dívida, ela pode ser paga. A falta de perdão é você abrir mão. Temos que abrir mão. Temos que abrir mão das nossas razões para servir a Ele. Então, você deve perdoar. Você deve não deixar que doenças venham sobre você. Quem não perdoa adoece fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Quem não perdoa vive nesse dilema. Ele vive caminhando nesse dilema. O servo perdoador que não perdoou foi entregue a quê? Aos flagelos. Algumas Bíblias vão dizer ao carrasco. Por que ele foi entregue? Porque ele não perdoou. Os flagelos é aqueles que lançam feridas sobre nós. Quando nós não perdoamos a dívida de alguém, nós somos acometidos de enfermidades. Está na hora de abrir mão. Está na hora de deixar. Deixe essas coisas para trás. Diga: não, eu não quero andar desse jeito. Olha, querido, dá uma vasculhada nos quartos escuros da sua vida.
Sabe o que acontece? Você fica procurando pessoas que você magoou. Faça melhor. Dá uma olhadinha no seu coração. Dá uma olhadinha para dentro de você. Vai lá nos quartos escuros, bata nele e fala assim: ô, eu quero entrar. E ó, deixa Cristo entrar aí. Eu quero que você abra isso aí. Deixa o Senhor se mostrar e trazer luz aonde está escuro. Amém. Glória a Deus. Larga de arrogância, prepotência. Sabe quem está morrendo? É você. Sou eu. Nós que não conseguimos abrir mão. Quando nós não fazemos isso, querido, sabe o que a gente precisa fazer? Dar uma vasculhada dentro de nós. Pegar uma lupa e fazer uma de... Não, eu ia falar Dr. Cruzou não. Sherlock Holmes. Temos que fazer uma investigação dentro de nós. Por que eu estou passando por isso? Será que eu não tenho uma mágoa? Será que eu não estou guardando? Tinha uma pessoa que era aqui da nossa igreja, ela não é mais aqui da nossa igreja. Ela não é mais. E todas as vezes que eu pregava sobre perdão, ela vinha aqui e falava assim: por que o senhor sempre fica expondo a minha vida? Toda vez, ela repetia a mesma coisa. E eu disse para ela: mas por quê? Ela: porque eu tenho uma irmã que eu não suporto. E não adianta, todas as vezes que eu falo, eu vejo o senhor apontando o dedo no meu nariz. Eu falava: minha irmã, eu faço. Perdoa. Terminava o culto, ela saía, ela sentava lá atrás, ela vinha aqui e fazia o mesmo cenário, todas as vezes. E ela falava: mas por que o senhor está expondo a minha vida? Eu falei: mas como que eu estou expondo a sua vida? Ela: porque eu não consigo perdoar minha irmã. Eu não consigo. Já tentei de tudo, eu não consigo. Quando eu olho para ela, eu tenho ódio dela. Eu tenho ódio da família dela. E eu também não perguntei o porquê. Sabe por quê? Quando a Bíblia começa a penetrar, eu deixo para lá. Eu falo: o Espírito Santo é. Não vou nem me meter, não. Se eu meter, eu vou acabar me machucando também. Eu gosto muito quando a pessoa passa por isso. Sabe o que é isso? Demonstra que essa pessoa é crente, querido. Essa pessoa é crente. Porque o que a gente vê são pessoas que se camuflam no meio da igreja. Se camuflam. Eles têm aparência de crente, mas eles não têm nada de crente. O crente verdadeiro, ele se incomoda quando aquilo fala com ele, ele de fato tem. Ele faz um autoexame e fala assim: não, peraí, eu preciso mudar. Até quando eu vou ficar assim? Quem está morrendo sou eu. Eu estou fazendo mal à minha família, eu estou fazendo mal à minha esposa, eu estou fazendo mal ao meu marido, eu estou fazendo mal aos meus filhos, e eu continuo sendo esse arrogante. Tira essas coisas que impedem você de crescer. Tiram. E eu falei: olha, você é crente, porque você tem coragem de ser confrontada e vir aqui e falar a verdade. Só crente se sente incomodado com a palavra de Deus. Quem engana, sabe o que ele faz? Eu vou cumprir o meu ritualzinho e vou para casa. Ao término do culto, eu vou para minha casa. E amanhã eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E quer que eu diga para você? A Bíblia tem que te incomodar aqui. A Bíblia tem que te arrancar do seu estado de comodismo. Você tem que refletir na sua vida. Você tem que dar uma de Sherlock Holmes. Você tem que fazer um pente fino dentro de você, para que você encontre isso, para que essas doenças sejam curadas, para que essas enfermidades sejam arrancadas. E queridos, quando nós fazemos isso, é libertador. É libertador. Quando a coisa acontece, quando tu sai, tu fala assim: estou me sentindo bem. Aí você vai assim: eu estou feliz, eu não sei que alegria é essa. É porque o perdão entrou. É porque Cristo está aí dentro. E Ele está dizendo assim: eu entrei no seu coração. Aí você vai lembrar daquela situação e você vai falar: claro, é fato. Um fato. Contra fatos não há argumento. De fato aconteceu. Mas aquilo já não rende mais na minha vida. Aquilo já não me destrói mais. Eu liberei perdão. Eu hoje tenho o meu coração aberto. Glória a Deus. Hoje eu não tenho mais problema com isso. Aleluia. Então eu estou curado. Reter perdão é viver numa prisão, querido.
é ser atormentado pela culpa e que envenena o nosso coração. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não pode orar, querido. Quem não perdoa não pode ser perdoado. E quinto e último ponto: sonegar perdão ao seu irmão e privar-se do perdão de Deus. E as suas orações nunca serão ouvidas. Como assim, pastor? Abra, por favor, em Marcos capítulo 11. Como assim? Minhas orações não serão atendidas. Marcos capítulo 11, verso 25. Onze, 25 de Marcos diz assim. Quem achou, diga amém. Amém. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Verso 26. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará a ofensa de vocês. Quando você vai orar, você automaticamente tem que entender isso, que as suas orações só podem ser ouvidas quando nós perdoamos, quando nós abrimos mão do nosso direito. Quando pensa vocês, o que Paulo fez, o que Jesus fez, o que os apóstolos fizeram, somente pregaram o Evangelho. Cadeia. Tem alguma coisa para falar? Mas vocês são o quê? Somos cristãos. Mas você não é romano? Eu abro o direito. Eu abro mão do meu direito. É para morrer por amor a Cristo. Eis-me aqui. O meu coração está fortalecido em Deus. O meu coração não tem mágoa. Eu não tenho mágoa de vocês. Vocês querem me botar na cruz? Podem me colocar. Vocês querem me jogar aos leões? Podem me jogar. Porque a morte não me provoca medo. Porque eu não tenho nada no meu coração a não ser a cruz de Cristo. Eu não tenho nada no meu coração a não ser a presença de Cristo. O que me põe de pé não é a guarda romana, não é Roma. O que me põe de pé não são os valores que Roma repassa para nós, mas o que me põe de pé é a cruz de Cristo. Foi pela morte dele que eu estou de pé. Então não me importa, eu abro mão do meu direito para viver a minha vida para Ele. Quando eu faço isso, eu deixo de exercer o meu direito para ser um verdadeiro cristão. Porque o que a gente vê aqui é que o servo, ele se coloca com falta de compaixão ao seu, o Senhor, ele tem falta de compaixão ao seu servo. E o seu servo, ele tem falta de compaixão pelo seu conservo. Mas o Senhor, o Rei, ele perdoa, mas o servo não consegue perdoar o seu conservo. Então, não adianta você achar assim, eu tenho mágoa e vai ter oração sexta-feira, aí você vem para cá orar, a oração não passa não. Você tem mágoa contra os seus pais, você tem mágoa contra alguém que fez algo que te provocou tristeza, abra a mão para que você entre no céu. Abra a mão para que você esteja com o Senhor. Bote isso no seu coração. Seja uma pessoa que pratica o exercício do perdão. Seja uma pessoa que abra a mão do seu direito, mas sempre busque estar diante de Cristo. Sabe por quê? Porque certamente você receberá o perdão dele. Quem nega perdão ao irmão não recebe perdão do Pai. O perdão não pode ser apenas um discurso de palavras vazias, mas uma expressão sincera que emana do íntimo. Olha lá o verso 27. Põe aí para mim o verso 27. Verso 27. Olha lá. O Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e perdoou a dívida. Veja bem, é Marcos, né? Bota Marcos. É Marcos, no capítulo 11, verso 27.
Então regressaram. Cadê? 27 mesmo. Então regressaram para Jerusalém. E quando Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, é verso 26, né? 26. E quando estiveram orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as suas ofensas. Eu vou ler na minha versão aqui, que a versão do Gabriel está... Deixa eu ler na minha versão aqui, minha versão ela está mais top, vamos dizer assim. Diz assim, versículo de número 35, agora sim. Assim também o meu Pai, que está nos céus, fará com vocês, se do íntimo, olha lá, como é que está aí na sua Bíblia? Fala do íntimo? Olha lá, se do íntimo não perdoarem cada um dos seus irmãos, quer que eu te falo? Se você, tem gente que é assim, está perdoado, Davi, você está perdoado, mas eu não quero ver o Davi, querido. Perdão não é palavras, perdão é ação. Você tem algo contra alguém? Vá até essa pessoa. Você tem algo contra alguma pessoa? Tem que ser algo do íntimo, tem que partir de dentro. Não pode ser algo verbalizado só na falácia. Não basta ser somente de palavras. Aquele senhor ali, sabe o que ele fez? Ele falou, tem que ser do íntimo. Se não for do íntimo, se não for de dentro, a coisa não é verdadeira. E quando é do íntimo, a ação. Perdão é assim que nós fazemos. Eu te perdoo e vou lá e te peço perdão. A pessoa fala assim, ué, mas por quê? E é geralmente assim, né? Eu costumo dizer que também, quando a pessoa não perdoa, é como se essa pessoa estivesse grudada em você. Você sentou na mesa para jantar, ela está jantando contigo. Tu foi para a cama dormir, ela está deitada do seu lado. Tu viajou para Cancún, pega aí. Tu está em Cancún, naquelas praias azul turquesa, linda. E quando tu chega assim, quando tu olha, está vindo essa pessoa na tua frente. E você fala assim, que ódio, está ela aqui. Por quê? Porque ela está dentro do seu coração. Ela não sai de perto de você. Você não consegue esquecer. Os flashes aparecem. Você está muito bem, daqui a pouco aparece ela. Ela é como se fosse aquele mágico. David Copperfield. Não, é outro. Mr. M. Você está lá. O David Copperfield, ele era da... Ilusionista. Ilusionista. Você está lá, vindo, de repente, aparece na tua frente aquela pessoa e você fala, que ódio. Aí tu está com o seu marido, tu está com a sua esposa, tu está vindo abraçar seu filho quando você vê aquela pessoa. Teu marido vem na tua direção. Aí você, que aquilo fica dentro de você. Fica remoendo dentro de você. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 30 anos. Aí você conseguiu camuflar. Tu pegou um papelzinho e botou em cima. Mas o vento vem e sopra. E você consegue enxergar aquela mazela novamente. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, a prática do perdão tem que ser algo não só de palavras, mas de ação. Quem sabe, na próxima ceia, você quando pegar o cálice, você vai falar, agora sim. Agora eu estou livre. Aleluia. Glória a Deus. Porque esse mês para mim foi libertador. Aleluia. Eu abandonei esse pecado que tanto. Eu não conseguia. Quando eu vi, eu já estava falando mal dessa pessoa. Tem aquelas pessoas assim, já reparou? Ela fala 10 palavras, 11 acerca daquela pessoa que está dentro do coração dela. E ela não consegue se libertar daquilo. O perdão, ele não pode ser só de palavras e ser um discurso vazio, mas deve ser uma expressão sincera do seu íntimo. Você está disposto hoje a fazer uma faxina no seu interior? Aleluia. Amém? Glória Amém? a Deus. Só entra no céu os que perdoam. Só entra no céu aqueles que vão buscar a comunhão com Deus através do perdão.
Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você pudesse hoje encontrar essa pessoa, o que você falaria para ela? Te odeio. Você não presta. Ou você diria, me perdoa, que eu nunca te suportei, mas eu decidi botar Cristo dentro de mim. Aleluia. Já não é por você e nem por mim, mas é pelo Evangelho que está dentro de mim. Me leva ao arrependimento. Glória a E eu Deus. te perdoo em nome de Jesus. Aleluia. Assim seja. Aí ele vira para você e fala, mas eu te odeio. Aí você fala, mas eu te amo. Aleluia. É duro? É difícil? Pastor, não me pede isso. É muito difícil. É porque o senhor não conhece o meu algoz. O senhor não conhece aquele que me afligiu. O senhor não conhece aquela que fez isso comigo. O senhor não conhece aquele que falou algo para mim, que isso botou uma mancha no meu coração, pastor. E eu não consigo tirar isso. Hoje, o Espírito Santo quer apagar essa mancha. E quer fazer de você uma pessoa de coração puro, para que as tuas orações sejam atendidas. Glória a Deus. Quem sabe algumas coisas não rompem na sua vida, porque ainda te falta perdão. É verdade. Eu quero nessa noite convidar você que precisa disso. Pastor, como é que eu faço? Simples. Dê um passo. Seja corajoso. Para de enganar. Tu não gosta do teu marido, não? Ah, pastor, eu gosto dele do meu lado, mas tem hora que me dá uma raiva. Porque, poxa, pastor, dentro de cada coisa, está na hora que você perdoar. Está na hora de você perdoar a sua esposa. Está na hora de você perdoar pessoas. Ó, a ação de vir é o primeiro passo. Mas depois você deve ir. Sabe por quê? Quem é a igreja que não perdoa? Ah, mas se eu falar para ela, pastor, se eu falar para essa pessoa e falar assim, tu me perdoa, ela vai falar na minha cara, eu te odeio. Não importa. Não faça porque o pastor pediu. Sonda o seu interior. Porque é quando nós olhamos para dentro de nós e entendemos que precisamos. Sabe por quê, querido? A nossa vida deve seguir. A tua vida tem que seguir. E para a tua vida seguir, é necessário passar a borracha do Espírito e engolir essa pessoa com a água do Espírito. Não passa na tua garganta? Vai passar nessa noite. Amém. Vai passar. E você vai superar isso em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Curve sua cabeça.